Pessoal, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite para você que clicou para assistir o vídeo de hoje. Estamos aí numa temporada maravilhosa, testemunhos impactantes e hoje não será diferente. Antes da gente entrar na palavra, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, que são as pessoas que Deus está usando para abençoar esse projeto, para esse testemunho chegar na sua casa. É a Alfa Vidraçaria e Marmoraria, a Bruna, que faz cabelos, como eu já falei aqui maravilhosamente bem, Eliane Andrade Unhas e o Estúdio Florescer. Vai estar aqui na descrição o contato deles, rede social. Você precisou? Chama eles, o pessoal faz serviço de primeira. E agora nós vamos para a palavra de Deus. Jó, o capítulo 42, vai nos dizer assim no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Vocês irão entender o porquê dessa palavra de hoje. Minha querida irmã Sheila, por gentileza, se achegue ao nosso jardim. Que honra te receber. Gente, eu tô assim, maravilhada, sabe? Porque a gente já chegou praticamente na metade dessa temporada. Tudo que Deus já fez, quem tá em casa acompanhando, gente, não perca nenhum episódio. Você vai ver essa mulher aqui, é uma aula que a gente vai ter nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmã Sheila, por favor? Fique à vontade. Amém. Eu sempre falo para as meninas, você está na sua casa, a casa é minha, é sua, nós estamos no jardim do Senhor. Amém. Pode se apresentar para quem está em casa? Bom, eu sou a irmã Sheila, né? Eu congrego no Vianello, na sede aqui de Jundiaí, AD Jundiaí. Estou ali auxiliando a irmã Cida no ciclo de oração, auxiliando a irmã Rutinha, né, que é a nossa coordenadora geral, para a honra e glória do nome do Senhor. E estou aqui para servir, né, glória o reino do Senhor. Glória a Deus. Que bênção, né, irmã Sheila? Amém. Foi uma batalha, né, chegar aqui hoje. A gente tentou algumas agendas, não estava dando certo, mas a gente entendeu, né, irmã Sheila, que hoje foi o tempo que o Senhor preparou. Amém. Irmã Sheila, eu sei que você tem muitos testemunhos, daria para te ouvir um dia inteiro, mas teve assim uma experiência que te marcou. E seria assim, vamos dividir essa experiência para quem está em casa hoje. Amém. Conta pra gente seu testemunho. Então, o meu testemunho é como Deus tirou eu e os meus filhos do vale da morte. Aleluia. Né? Começar de 95, porque Deus, ele sempre nos avisa quando algo vai acontecer conosco. Glória a Deus. E o Senhor me disse, em um culto, usou um servo, um pastor, e me disse que eu iria passar pelo vale da sombra e da morte com os meus filhos. Na hora eu fiquei pensando, né, porque eu só tinha um filho e eu não podia mais ter filhos. E ele usou no plural, mas eu entrego nas mãos do Senhor. E como eu falo para as irmãs, que eu não costumo ficar julgando muito a profecia, porque o que tiver que acontecer, Deus vai fazer. E o que não for do Senhor, é o profeta com o Senhor. Aleluia. Isso foi em 95. Quando foi no ano de 2002... Eu tinha um mioma que eu já tratava há alguns anos e eu fui me preparar para fazer uma esterectomia, que é para tirar o útero, né? Porque eu já estava com esse mioma há muito tempo, ele já estava grande no tempo de tirar. Eu não estava bem. E o médico pediu todos os exames, marcou a minha cirurgia e o Senhor falou comigo para eu procurar um outro parecer. Eu não costumo fazer isso, né, procurar um outro médico, um outro parecer. Uma segunda opinião, né? O Senhor mandou que eu fosse. E eu fui procurar um outro médico que fez o pré-natal do meu primeiro filho, que nessa época meu filho já tinha 16 anos, meu filho mais velho. E ele falou assim, olha, dona Sheila, vamos esperar uns 15 dias e refazer os exames para ver se realmente a senhora está com essas dores por conta do mioma, né? E eu fui, esperei os 15 dias, refiz os exames. E quando eu refiz os exames, eu já estava grávida de 2 meses e meio. Meu Deus, então aquilo que era um mioma, pela medicina, que era para ser um mioma, na verdade era uma gestação. Eu estava com os dois. Meu Deus. Eu estava com o mioma e estava gestando um bebê já de 2 meses e meio.
Daí a confusão nos exames, né? E foi uma gravidez de alto risco. Eu sempre trabalhei dando aula, professora, né? E quando chegou um determinado dia, no mês de maio, eu amanheci, não me sentia bem. E eu falei pro meu esposo, hoje eu não vou trabalhar, eu vou procurar o departamento médico, acho que vou pedir uns dias de afastamento. E eu fui e pedi, né, conversei com o médico, ele me deu 15 dias de licença, eu voltei para casa. O meu filho mais velho, ele tinha uma namorada, e ele sempre ia namorar até um determinado horário, umas 8h30, 9 horas da noite, ele já voltava para casa. E ele tinha uma mobilete, e ele foi para casa da namorada com essa mobilete. E eu falei para ele, olha, leva o seu cartãozinho, né, do convênio, porque o documento dele todo estraçalhado no bolso, né, que eles dobram os documentos, os meninos usam uma carteira que não cabe o RG. E ele foi para casa da namorada. E o tempo passou, eu falei pro meu esposo, eu estou com uma dor muito forte no peito. E ele falou assim, eu vou deitar aqui do seu lado, se você não melhorar, eu te levo pro hospital, de repente o bebê já quer nascer, né? E eu falei para ele, mas não é dor de parto, eu estou com uma dor no peito, é diferente. E o tempo foi passando, meu esposo saiu, voltou, daqui a pouco meu irmão chegou em casa, e eu comecei a estranhar a atitude deles. Eu perguntei, aconteceu alguma coisa? O Leandro não volta, ele não chega. Aí meu esposo falou assim, ele foi sair e ele ele caiu com a moto e se machucou. E tá no hospital lá no Iocuné, que era um hospital que eu comentei com a Gisele, né, que não, com você aquele horário. Sim. Que não tinha nem gesseiro. Um hospital que era não com tinha, poucos recursos, né? E isso você estava com quanto tempo de gestação? 6 meses. 6 meses. Eu estava de 6 meses de gestação. E ele foi para esse hospital que não tinha recurso. Aí meu esposo falou assim, você sabe como é que é esse hospital, né? Então nós vamos aguardar até de manhã para chegar um médico para atendê-lo melhor, para ver se ele quebrou alguma coisa. E eu fiquei esperando. E quando foi de manhã, eu tinha uma consulta com o médico. E aí ele me contou no caminho que, na verdade, meu filho tinha sido assaltado. Meu Deus, irmã Sheila. E ele estava tirando aquela mobilete da casa da namorada. E 2 indivíduos abordaram ele, pediram a chave, ele entregou. Pediram o celular, ele entregou. E eles subiram então na moto e encostaram um revólver e atiraram. E aí nisso... Meu Deus. Foi um estrago muito grande que o tiro saiu do outro lado. O pai dessa menina, ele tinha um transporte escolar, ele colocou ele no transporte, ele falou que no caminho apareceu uma viatura, ele pediu socorro, eles foram guiando ele até o hospital. E não é para nossa surpresa, né, mas é para honra e glória do nome do Senhor. Quando eles chegaram lá no hospital, tinha um bucomaxilo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque, na verdade, era um hospital com poucos recursos, né, irmã Sheila? E não é um médico comum. Para quem está em casa entender, um médico dessa especialidade, ele não está todo dia no hospital, né? Num pronto-socorro ainda. Então, você vê que realmente até a viatura foi um preparo do Senhor, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E aí, quando ele chegou lá, ele foi operado, o médico abriu o pescoço dele, uma boa parte, porque segundo eles explicaram depois, quando a pessoa é baleada assim, o tiro, ele faz um furo pequeno, a cabeça sangra muito, ele estava morrendo por asfixia. Então o médico teve que abrir para tirar esse sangue que já estava coagulando e que se ele não tivesse sido socorrido muito rápido, com certeza ele teria morrido. E ali o Senhor preparou o hospital, preparou o médico, e ele foi, né, depois transferido para o convênio. E ali começou o tratamento dele. E as notícias não eram boas, porque o tiro esmiuçou o maxilar. Meu esposo contou que quando conduziu ele para o hospital, saía sangue e os pedaços de osso junto. Meu Deus. E para nós, assim, foi uma coisa muito difícil de lidar. Para mim, na época, já gestante, as pessoas nem queriam que eu ficasse com ele no hospital. E eu fui me fazendo de forte, pedindo ao Senhor misericórdia. Eu lembro que eu pedia muita misericórdia ao Senhor. Eu falo que nessas horas você pede perdão
por aquilo que você nem pensou em fazer ainda. Meu Deus. Porque a gente não consegue conceber. Você vê um filho naquela situação, com um diagnóstico tão difícil. O médico falou para nós, ele não vai mais piscar o olho, porque ele rompeu o nervo do rosto, vai ter que usar um colírio, mas provavelmente o olho vai secar, não vai mais sentir paladar. E na época nós conseguimos, né, na clínica onde ele cuidava dos dentes, um material para fazer a reposição desse osso, a reconstituição do osso do maxilar, porque era um material muito caro e a clínica ficou de doar. Um colega do meu esposo que ia doar, a clínica ia fazer, né, a cirurgia para conseguir recompor esse maxilar que foi esmiuçado. Ficou em torno, só o material na época tem 23 anos, dá R$100 mil. Meu Deus, você imagina hoje, né? Quanto que vinha dos Estados Unidos esse material. E ele ficou ali no hospital e, para surpresa dos médicos, esse osso começou a se reconstituir sozinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. O osso dele aleluia. Não tem nem cicatriz. Nem cicatriz ele tem de que esse osso foi esmiuçado. Glória a Deus, aleluia. A dentição dele é perfeita para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. A gente resumindo, né, o testemunho foi, ele teve 6 meses de internação. Ele ficou ali nesse hospital, ele recebeu alta a primeira vez com a sonda, porque ele se alimentava pela sonda, porque estava tudo estourado por dentro. Eu limpava ele com fralda de pano. Eu falei para você aquela hora, ele exalava carniça ao quarto dele. Meu Deus. E eu ficava ali limpando aquela secreção que saía, pedindo ao Senhor misericórdia, porque nós somos de carne, a gente não suporta. Não tem ser humano que, se não for o Senhor, como disse o profeta Davi, ora, se não for ao Senhor, o salmista Davi, ao nosso lado, eu não teria suportado. Não teria suportado. E ali o Senhor foi trabalhando. Ele, na outra internação, ele já conseguiu sair sem a sonda, né? Eu estou resumindo bem a história. E eu lembro que quando ele tirou a sonda, a primeira vez ele foi para casa e falou assim: nossa, eu queria tanto comer um lanche do Mac, mãe, tô com tanta vontade de um lanche do Mac, faz tanto tempo que eu não como. Porque ele passou meses sem comer, ele estava muito magro, muito magro. E ali nós passamos o McDonald's já com aquela notícia de que ele não teria mais paladar, que ele teria dificuldade para falar, que talvez ele perdesse a voz porque o tiro queimou as cordas vocais dele. E nós fomos para lá. E quando nós chegamos lá, ele comeu um lanche. Eu olhei para a cara do meu esposo, ele pediu outro. Eu pensei, deve ser psicológico, né? O sabor, né? Nossa, mãe, que delícia esse lanche. E aí nós fomos para casa. Eu tinha feito lasanha e salada de maionese que ele gostava. Aí quando nós chegamos em casa, ele comeu, ele falou assim: nossa, mãe, você pesou a mão no sal nessa salada. Deus, glória a Deus. Para honra e glória do nome do Senhor. Para quem não ia sentir sabor, não ia falar, né? Precisou fazer reconstituição ali de todo o maxilar. O Senhor fez crescer até osso. O Senhor fez, o Senhor fez. As notícias eram: primeiro de morte, né? A médica do pronto-socorro testificou. Eu trabalho há muitos anos no pronto-socorro, mas esse é o primeiro caso que ainda está vivo. Glória a Deus. Para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E para nós, assim, muito difícil passar por esse momento, porque não é natural para um pai, para uma mãe, enterrar um filho. Verdade. E a gente olhava para ele muitas vezes e não via esperança. Mas o Senhor é a nossa esperança. E eu falava: Senhor, Jesus, tem misericórdia. Eu pedia muita misericórdia para o Senhor, muita graça, porque eu evitava muitas vezes chorar na frente dele, né? Eu chorava muito escondido. Quando eu estava perto dele, eu procurava falar coisas alegres, porque ele já estava muito abatido. Um menino de 16 para 17 anos numa situação dessa, né? Ele tinha crise do pânico à noite. Ele, quando estava no hospital, ele arrancava a sonda. Ele precisou ficar amarrado na cama por algum tempo. E eu ali grávida do bebê, enquanto eu estava com ele, passaram-se assim uns 15 dias. Era isso que eu ia perguntar. Eu falei, nesse processo você estava gerando o seu segundo filho.
E aí aí, eu entrei, como que foi isso? então eu entrei em trabalho de parto no hospital. Eu estava lá com o meu filho mais velho. E ali vazou a bolsa d'água e o médico, né, me internou ali mesmo. Fiquei ali onde ele estava. E o médico falou para mim, olha, eu falei para ele, doutor, eu tenho um mioma. O mioma tinha 1,5 kg. Nós tivemos depois que eu tive o bebê. E ele falou assim para mim, não, mas essa criança vai nascer de parto normal, porque já está encaixado, é o bebê pequeno. E eu fiquei esperando, falei para ele, doutor, eu não tive um filho de parto normal nem há 16 anos atrás, vou ter hoje. Eu tinha 20 e poucos anos, já estão quase 40. E ele insistiu nesse parto normal e o tempo passou. E quando nós vimos, né, que ele fez ultrassom, Sim. já tinha 2 voltas do cordão no pescoço do bebê. Meu Deus. E eu não sou da área da saúde, mas ouvi dizer que com 3 a criança é sufocada, né? É Morre. isso. Então ali ele correu, me levou para o centro obstétrico. Ele me deu uma anestesia geral e fez um parto fórceps. Forçou o parto, né? Isso. Não precisa nem entrar em detalhes, né? Ele fez um parto fórceps. Porém, como eu tinha um mioma, né? As irmãs sabem, quando a gente tem um filho, o corpo expulsa essa placenta. Isso. Só que a minha placenta não saiu. Então eu fiquei com uma hemorragia muito forte. Eu fiquei com hemorragia. E ele falou, bom, eu vou te dar uma anestesia RAC e vou tentar tirar essa placenta com a mão. Meu Deus. E ele fez isso. Só que ele não conseguiu tirar a placenta. E o tempo foi passando. E ele falou assim, corre, prepara o centro cirúrgico que nós vamos levá-la para o centro cirúrgico. E nesse tempo, né, eu já estava anestesiada com a RAC. Então fui levada para o centro cirúrgico. E lá no centro cirúrgico, como já tinha passado, já fui com sangue, porque eu tinha perdido muito sangue. Lá Porque o corpo ficou tentando expulsar essa placenta, expulsar né? a placenta que estava presa, né? Eles chamam de acretismo de placenta. E quando chegou no centro cirúrgico, essa RAC venceu no meio da cirurgia e ele mandou que desse então uma anestesia geral. Ou seja, você estava tratando do seu filho mais velho, entrou em trabalho de parto de forma prematura, porque você estava com 6 meses e meio de gestação. Tava com mioma, aí foi ter o bebê, tentaram normal, não conseguiram, forçaram seu parto. Aí depois disso tudo, tentaram tirar a placenta de uma forma totalmente inadequada. Depois você foi para um outro centro cirúrgico, passou por uma nova anestesia para te abrirem para retirada dessa placenta. Isso. Meu Deus, irmã Sheila. Foi. Aí no parto do bebê foi tirado a placenta e o útero, né? E, segundo o médico, estava tudo grudado. A placenta, o útero e o mioma. E o mioma tinha 1,5 kg. Outro bebê. Outro bebê. Praticamente. O bebê era bem pequenininho. Ele saiu do hospital com 1,8 kg. Bem pequenininho. E nesse tempo, né? Meu esposo lá com meu filho. E o bebê nasceu com a virilha aberta. Porque ele não estava formado ainda. Nasceu com a virilha aberta e com 2 moleiras, uma em cima e uma atrás da cabeça. E a gente tinha muito medo, né? Ou seja, o ossinho da moleira ainda não estava formado e atrás e também nem não. o ossinho de trás da cabeça. Também não. E ele não tinha peso, né? Para fazer a cirurgia. E quando ele chorava, a tripinha do intestino saía. Ela saía, ficava uma bolinha, assim, a gente via, a gente conseguia ver aquela tripinha. E depois, quando ele acalmava, ela entrava. E um determinado dia, ela saiu e não entrou mais. Aí eles falam que encarcerou. Houve o encarceramento dessa... Como se ela tivesse enrolado, né? Isso, ela ficou presa. Então ele precisou ir para o hospital, porque a gente estava esperando ele ter peso, né? Ele precisava de peso. E do cirurgião, porque em São Paulo, na época, tinham apenas 4 cirurgiões que operavam bebês prematuros. Ele tinha quanto tempo de nascido? Quando ele começou a fazer 2 meses. Primeiro ele ia fazer 2 meses. Muito novinho. Muito novinho. Tinha 2 quilos e pouco na época, não tinha 3 quilos ainda. 2,5 mais ou menos. E aí nós fomos
para o hospital. O médico me disse que ele precisou tirar um pedaço, né, da tripinha do intestino dele para fazer a cirurgia. E foi um milagre ele Glória a passar Deus. por essa cirurgia. Foi um milagre. Sobreviver foi um milagre, foi né? uma guerra. Porque... E quando ele fez a cirurgia, ele não podia tomar leite, porque ele era alérgico, né? E eu não pude amamentar. Porque no parto dele, eu não falei, né? Pode falar, Quando eu fica à tive o vontade. parto dele, né? Quando eu tomei a terceira anestesia, eu tive a parada cardíaca que eu entrei em choque. Seu corpo colapsou. Foi. E segundo o relatório, ficou aproximadamente uns 20 minutos meu coração parado. Ou seja, você, além de ter sofrido a violência obstétrica que fala, para quem está nos assistindo agora entender, gente, a gravidade, né, irmã Sheila? Foi. Muito sério. Do que você viveu. Muito E assim, ao longo dessa temporada a gente tem abordado temas importantes relacionados Sim. à vida da mulher, Sim. a ministério, Sim. saúde, família. E isso é uma coisa que vale ressaltar, gente. Há alguns anos atrás isso nem tinha nome. Não. Hoje se fala de violência obstétrica, Sim. né? Mas há um tempo atrás isso era velado, a gente não falava disso. Não é, irmã Sheila? Aí você literalmente, além de ter passado por tudo isso, simplesmente teve um momento que você morreu, porque você ficou com seu coração Fiquei com o coração 20 minutos parado. E tiveram que te trazer de volta, né? Sim. Fazer o procedimento de ressuscitação. Isso. É porque Fui você chocada, praticamente entrou em óbito. né? Fui chocada, então queimou meu peito, meu cabelo ressecou, que ele quebrava. E como eu já estava, antes da minha bolsa romper toda, eu já estava com vazamento, né, da bolsa d'água, eu não contei para ninguém, porque eu queria continuar no hospital com meu filho. Porque tudo isso acontecendo com você, no parto, toda a questão, né, da violência, aí seu filho nasceu, o bebezinho recém-nascido, teve que fazer cirurgia. Sim. Enquanto isso, seu filho mais velho estava em tratamento. Da questão do assalto, tudo. Sim, Meu estava Deus. em tratamento. E o bebê, né, também com esses problemas, com as cirurgias, e eu não podia amamentá-lo. Por eu não poder amamentá-lo, passei por diversos tipos de leite. Quando ele foi operar, ele não podia chorar, porque quando ele chorava, a tripinha Forçava o abdômen. Então ele ficou só com soja. Eu dava soja para ele, leite de soja o tempo todo, que é fraco, não é adequado para prematuro, para uma criança ainda mais prematura. Mas outro tipo de leite ele não tomava, até que um dia o Senhor me levou no mercado e eu encontrei um leite de cabra, que eu nem tinha ouvido falar, mas eu falei, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Como alimentar o meu bebê? E eu já tinha ouvido de algumas pessoas, eles falavam assim para mim, essa criança não vai vingar. Antigamente falava isso, né? Essa criança não vai vingar. Mas vai sim. Porque ele é promessa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, era a promessa Jesus. do Senhor. Aleluia. E o Senhor me mostrou naquele mercado leite de cabra. Eu falei, meu esposo, vou tentar dar esse leite. E foi o que eu consegui alimentar e criar o meu filho. Até os 7, 8 anos ele tomou leite, foi alimentado com leite de cabra. Aleluia, Jesus. Para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. E ele passou por 5 cirurgias. Muito pequenininho, recém-nascido, né, com poucos meses. Passou por 5 cirurgias. E a moleirinha dele foi fechando devagar, conforme a médica explicou que fecharia primeiro a parte de trás, depois a parte de cima. E eu tinha medo dele ter problema, né? Falava, acho que ele vai ter algum problema, de vez em quando ele dava umas tremidinhas. É porque assim, uma coisa, além da criança ter nascido prematura, você estava num momento muito traumático, né, pra você. Você estava cuidando do seu filho mais velho. Então tinha esse medo, né? Tinha dia que a gente não sabia pra onde correr. Pedia misericórdia pro Senhor. A minha mãe, coitada, ela não aguentava mais de canseira, porque eu estava numa situação muito difícil. Porque pro médico eu tinha morrido, não ia voltar mais. Tanto que quando ele fez a sutura da minha barriga, ele fez só um alinhavo. Ele não deu pontos na minha cirurgia. Ele fez só um alinhavo. Pra quem é costureira, né, irmã Sheila? A gente tava falando disso. Isso é a expressão de costureira. De costureira. O alinhavo é quando você não faz a costura total. Você só dá uns pontos. Isso, uns pontão. Uns pontão grosseiro E pra fechar e deixa. E ele deu um nozinho juntando a carne, porque a barriga estava flácida. E foi assim que eu acordei. À noite, eu não lembro se era um lugar que estava apagado ou se eu que não enxergava.
E eu só lembro de uma voz que falava assim: o que você está fazendo aqui? Cadê a sua família? Você consegue me falar o número do seu telefone? E aquela voz me fez algumas perguntas e depois eu apaguei novamente. Meu Deus. Eu não sei onde eu estava, porque o médico falou pro meu esposo, né? Eu sacrifiquei a mãe para salvar a criança. Então, quando o médico fala assim, a gente já sabe, né? Ele estava te tratando já como morta. Isso, como morta. Falar bem a realidade, Isso. né? E ele falou assim: eu vou deixar ela na UTI, você vai para casa, você não vai poder ficar com ela, porque ela vai ficar na UTI que o estado dela é gravíssimo. Mas eu precisei sacrificá-la. Meu Deus. E eu acordei essa noite, depois eu apaguei de novo. E quando eu voltei, eu acordei no quarto. Já estava minha mãe, estava o meu marido, estava o bebê. E eu lembro que as enfermeiras queriam que eu fosse tomar banho. E eu não conseguia responder, não conseguia levantar. Elas me pegaram, me puseram numa cadeira, me levaram. Quando elas me levaram para o banheiro, que elas foram tentar me dar banho, elas ficaram sem entender. Mas o que aconteceu com a senhora? Que elas te olharam, né? Te viram e se assustaram. Se assustaram. Porque aqui está marcado que a senhora teve um filho de parto normal. Meu Deus. Então elas não entenderam o que tinha acontecido. Foi omitido ali na hora o que tinha acontecido comigo realmente. Que foi uma negligência, né? De certa forma. Segundo o médico, ele tentou salvar minha vida, só isso. Mas amém, né? Porque o nosso Redentor vive. Glória a Deus. O Senhor estava lá ao meu lado. Aleluia, Jesus. Em todo momento o Senhor esteve comigo. Eu senti a presença do Senhor. Porque eu lembro que num momento muito difícil, eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Porque eu só senti um sangue bem quente escorrendo. E eu pensei que eu ia morrer ali. Eu falei: Senhor, o Senhor me deu mais um filho, que eu não sei se vai viver, e o Senhor está levando o outro. Eu não estou entendendo, Senhor. Mas se tiver que sair algum caixão da minha casa, que seja o meu. Meu Deus. Deixa o meu filho viver, porque ele é só um menino. Eu pedi ao Senhor que me socorresse e Ele me ouviu. Na época eu nem me lembrava das promessas que o Senhor havia me feito, que Ele ia me tirar do vale da morte com os meus filhos. Glória a Deus. Eu não me lembrava mais dessas palavras, mas o Senhor teve misericórdia de mim ali. E quando nós fomos para casa, eu fui dessas formas, eu mal conseguia sentar, eu não conseguia pegar meu filho no colo, porque eu tinha muita dor. E o meu bebê nessa situação, meu filho, ele internava e voltava, porque além dos ferimentos, ele teve a pneumonia química, porque como o tiro foi a queima-roupa, ele aspirou pólvora, o pulmão dele foi contaminado com pólvora. E ele foi secando, ele estava assim que não tirava nem sangue, não conseguia pulsar veia nele, que era a pele estava grudada no osso. Tão magro que ele ficou. A pele estava grudada no osso. Ele parecia uma caveira. E a gente olhava para ele, não sabia o que fazer, internava, voltava, e o bebê, operava o bebê, voltava para casa, internava. Teve um dia que estava indo os três para o hospital, eu, o bebê e meu filho mais velho. Seu filho. Aí minha mãe falou assim: vamos fazer uma oração, Sheila, para Deus nos ajudar, que nós Aleluia, vamos fazer. Jesus. Glória a Deus. E quando nós orávamos, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Porque eu cresci na casa do Senhor. Eu nunca fui desleal aos princípios que o Senhor me ensinou. Segui o Senhor, casei no Senhor. A minha casa é do Senhor. Tenha misericórdia de nós. E ali o Senhor me mostrava. Eu vi o meu filho mais velho. Ele estava assim, quem olhava para ele não dava vida. E o Senhor me mostrava ele andando num caminho todo iluminado. Ele cantava: por um caminho brilhante, vou, de majestosa luz, por um caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus. E ele foi cantando esse hino, e ali eu entendi que o Senhor ia dar vida para ele. Aleluia, glória a Deus. Ali eu entendi que o Senhor daria vida para ele. E nós fomos internar esse menino em novembro. Lembra que ele tomou tiro em maio, né? Em novembro nós fomos interná-lo. Que ele já tinha sido... Ele internava e saía porque o hospital dava alta para ele sem saber o que fazer, mandava para casa.
E nós levamos ele no Nipo Brasileiro ali em São Paulo. E a médica me chamou enquanto meu marido fazia internação e falou assim para mim: a senhora sabe, mãe, que o caso do seu filho é muito difícil. A senhora se prepare para o pior. Nós vamos fazer o possível, mas a senhora se prepare para o pior, porque o caso dele é muito grave. Essa médica que você está falando é especializada em pulmão, né? Isso. Que olhou o pulmão, que teve a pneumonia química. Isso. Porque, para quem não sabe, ela é muito pior, né, irmã Sheila? É. Não é uma pneumonia convencional. Não. O nível de agressão dela é para a pessoa morrer em segundos ali, né? Foi, como eu estava falando aquela hora, que matou aqueles jovens na Boate Kiss, só com a fumaça. Foi a pneumonia química. E ele aspirou a pólvora mesmo. Meu Deus. E eu falei para ela: doutora, a senhora faz o possível, porque o impossível é só o meu Deus que faz. Glória a Deus, aleluia. E ele vai fazer, porque eu não creio que eu cheguei até aqui com o meu filho para ele morrer. Irmã Sheila, agora eu preciso te fazer uma pergunta. Pode fazer. Estou intrigada. Como que você conseguiu? A gente leu o texto de Jó quando a gente abriu esse episódio, agora eu preciso explicar isso para quem está em casa. Porque, na verdade, a sua vida, ela virou. 360. Virou. De um dia para o outro, né? Foi. Como que nesse período todo, com tudo isso acontecendo, você conseguiu manter a sua fé viva? Olha, a gente, nesses momentos, a gente só tem Deus. Porque as pessoas não têm palavras para consolar o nosso coração. Nós não temos também, se nós vamos procurar justificativa, a gente não vai achar. E é onde a gente pede ao Senhor: o Senhor tem misericórdia. Eu lembro que eu tinha dia que eu me jogava no chão e eu só gritava, eu nem falava nada. Meu Deus. Porque a gente tem todo tipo de sentimento. Eu senti raiva, eu senti revolta, eu fiquei nervosa. A gente tem um sentimento de perda. Eu lembro que você falou assim: Gi, eu evitava falar muito para eu não pecar. Evitava. Eu só chorava e pedia misericórdia. Chorava muito. Aliás, nós fizemos isso por muito tempo. Quando a família se reunia, fim de ano, aniversário, era um choro. Era um choro. Porque ninguém entendia esse processo. Isso envolveu a família inteira. Né, que vocês estavam passando. Uma ferida muito grande, né? Para nós. Porque a ferida da alma é só o Senhor que cura. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. E para mim não fazia sentido eu perguntar por quê, para quê. Nada fazia sentido. Não tinha nada que eu pudesse perguntar ao Senhor para justificar. Porque nós somos assim, nós queremos buscar, né? Respostas. Por que eu tô passando por isso, né? Isso, como eu falo para as irmãs do ciclo de oração, né? A igreja, né, a oração, ela é o pronto-socorro do Senhor. Não é uma cadeira de juízo, um tribunal de julgamento. Meu Deus. Porque nós ficamos procurando buscar razões. Às vezes acontece alguma coisa com alguém, você fica: mas por que será que ele está passando por isso? Alguma coisa aconteceu, né? Sim. E eu sei que eu fui muito julgada em minha casa. Você falou que teve muita gente que te abraçou. Teve gente que abraçou. Nesse período, que foi lá, chorou com você. Tinha uma retaguarda, tinha uma igreja orando. Tinha. Mas tinha algumas pessoas que queriam questionar. E aí eu lembro que você falou que lá em 93, lá atrás... 95, lá atrás o senhor falou. Não vão entender o que eu vou fazer. Né? Muitos não vão entender. Meu Deus. Muitos não vão entender o que eu vou fazer na tua vida. E aí no Vale... a gente aprende. Aleluia, Jesus. Eu aprendi que a gente só vive um dia de cada vez. Eu aprendi que, como dizia Salomão, que todas as coisas sucedem para o justo e para o ímpio. Foi isso que Deus me ensinou nesse vale. Porque eu falava para o Senhor: meu filho é só um menino. Por que esse tiro não foi em mim, Senhor? Que era a única coisa que eu me questionava. Podia ser em mim, porque a dor era muito grande de ver um filho numa situação dessa. Que foi isso que desencadeou tudo que aconteceu. Porque a gente não consegue entender até onde vai a maldade humana. Verdade. Né? A maldade humana de uma pessoa querer tirar a vida do outro. Como ele falava, eu entreguei tudo, eu não reagi ao assalto e mesmo assim fizeram isso comigo. E a gente não entende. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O que eu posso dizer
é que a cada dia a gente ia vencendo. A cada dia a gente ia se levantando, eu conseguia ver, porque haviam dias em que nós não tínhamos muita esperança. Teve um dia que eu acordei, a minha barriga tinha aberto, todo aquele alinhavo tinha desfeito, a cama toda lavada de sangue. E eu não podia, eu fui para o hospital, o médico falou que eu tinha que internar para refazer aquela cirurgia, mas eu não podia internar porque eu estava com os 2 meninos naquela situação. E eu colava minha barriga com micropore, colocava a fralda, colocava 2 cintas para eu poder ficar de pé. E a minha barriga foi cicatrizando toda deformada. Meu Deus. Toda deformada. E eu só fui refazer isso depois de 3 anos. Porque você fez uma escolha, né? Foi. Eu preciso cuidar Dos meninos. dos meninos, dos meus filhos. E o Você é a mãe. meu filho na Deus. última internação, em novembro, o Leandro, ele, quando a médica falou isso, né? Eu falei para ela, é impossível, Deus vai fazer. Ela falou, ainda bem que a senhora tem essa fé, que a senhora não se desespera. Falei, mal sabendo tanto que eu tenho chorado. Como a alma estava angustiada, né? Mas, irmã Sheila, eu tenho algumas questões assim que eu gostaria de abordar com você. Você conseguiu ver em todo esse processo a bondade de Deus? Consegui. Eu consegui, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque nesse vale eu encontrei com muitas pessoas que passaram pelo mesmo problema. Meu Deus. Fiquei sabendo da história de muitas mulheres que tiveram o mesmo problema que eu tive no parto do meu filho mais novo. E elas não tiveram êxito em viver. Meu Deus. Elas foram a óbito antes de conseguir chegar num centro cirúrgico. Elas foram a óbito. E eu fiquei sabendo de muitos casos semelhantes ao do meu filho, como a própria médica testificou, que não viveram. Meu esposo estava junto comigo quando a médica falou isso. Você não vai morrer dessa pneumonia, porque se você escapou desse tiro que você tomou... Meu Deus. Porque segundo a médica, ela falou que onde tinha a marca, onde a bala saiu, era bem em cima da veia do coração aqui. Sei. Ela falou que a impressão que deu é que quando o projétil passou, como ele veio com carne, com osso, ele pode ter empurrado e ele não estourou essa veia. Meu Deus. Ela não entendeu como isso aconteceu. Porque o projétil, ele saiu exatamente onde estava, onde ela fica. Mas ele não estourou essa veia. Era para ter tido morte instantânea. Meu Deus, glória a Deus. Instantânea. Aleluia. E ela mesmo testificou. Eu não sei, você não vai morrer dessa pneumonia. Porque se você escapou desse tiro da pneumonia, você não morre. Eu falava para ele, eu só posso louvar o Senhor Ela por teve isso. que, né, de certa forma, reconhecer. Testificar o que Deus o fez. que Deus fez. Então, nesse vale eu fui aprendendo, eu fui vendo, fiquei sabendo, porque às vezes você pensa assim, é só comigo. Por que isso aconteceu comigo? Foi só comigo que aconteceu. Mas eu conheci muitas pessoas. Por que tanto sofrimento, né? As pessoas perguntam isso. Por que tanto sofrimento? Por que comigo, né? E o Senhor nos fez conhecer muita gente que passou por coisas semelhantes, mas que morreram. Então eu falava, eu tomo isso como exemplo para mim de que o Senhor realmente está cuidando de nós. Glória a Deus. E quando Ele falou que Ele ia me tirar do vale da morte com os meus filhos, é porque Ele ia tirar mesmo. E Ele é sabia que a gente ia engraçado, né, irmã passar. Sheila, que no começo você falou, Gi, quando o Senhor me fez essa promessa, eu ainda não tinha filhos, eu só tinha um filho. E eu não podia ter. Eu não podia ter. Não podia ter filhos. E tanto por conta do mioma, eu já ia tirar o útero, né, naquela cirurgia. O médico falou, um mioma de 1,8 kg, de 1,5 kg, não é qualquer uma, né? Não. Que chega num patamar desse e ainda gera um filho junto. Exatamente. Isso é só o Senhor que faz. É só Deus. Eu falo para eles, como é que a Glória a gente Deus. pode ver, entender o que é uma criança gerando no ventre da mãe com mioma? Se não é um milagre do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a É Deus. um milagre que o Senhor fez. Aleluia. Então, nesse vale, a gente conseguiu ver. Nós tivemos muita visita em casa. Graças a Deus. Muita oração. Muita oração. Tinha uma irmã que todo dia ela levava alguém para orar por nós. E ali o Senhor foi, né, nos ajudando, porque nós não tínhamos força. Ai, como você suportou? Eu não suportei. Só passei.
Só Jesus pegou na minha mão, na mão dos meus filhos, do meu esposo, que teve dia dele estar com os 3 internados, não saber quem queria socorrer primeiro. Meu pai passou muito mal, minha mãe, minha família, né? Família do meu esposo. Foi uma coisa que movimentou muita gente, muita gente. Mas ali nós vimos a misericórdia do Senhor, laços, né, de amizade, pessoas que se levantaram para nos ajudar. Porque nós sozinhos a gente não ia conseguir. Imagina. Se não for o Senhor que tocou nos corações, que nos ajudou, que nos ensinou a viver um dia de cada vez. Porque o desespero foi muito grande. Eu imagino. Irmã Sheila, tem uma última pergunta para você. Depois a gente vai para o nosso bate-bola e antes de encerrar, como a gente combinou, eu quero que você deixe uma palavra para essa pessoa que está em casa. Mas a minha pergunta para você é: a tua relação com Deus mudou? Mudou. Depois de todo esse processo? Mudou. Eu mudei. A forma que você vê a Deus, Sim. que você se relaciona com Ele. Sim, é diferente. Porque a gente tem um outro olhar. Porque quando você tem a vida muito tranquila, né, como dizer, muito redondinha, você tem uma visão. Muitas vezes a gente engessa Deus, como as pessoas falam, Deus não faz assim, Deus não faz assado, Deus... Eu não sei como que Deus pensa. Como que é. Quem sou eu? Eu aprendi isto. Eu não posso nem supor como é que Deus pensa para eu falar, Deus não aceita isso, Deus não aceita aquilo. Quem sou eu? Eu lembro que você falou assim, Gi, tinha orações que eu não tinha nem coragem de fazer. Eu não tenho coragem de fazer. Não faço. Quem sou eu? Me sinto tão, né? Se você comentou, tão pequena. E tem aprendeu tudo isso nesse processo. Aprendi no vale. Porque falar, Senhor, porque eu cresci na igreja, porque eu... Não. Será que eu sou melhor? Né? Muitas vezes eu falo, e o ladrão da cruz? Será que ele não merecia a salvação? Porque ele não foi criado no Evangelho? Porque ele não era discípulo de Jesus? Será que eu sou melhor do que Maria Madalena, da qual Jesus expulsou tantos demônios e seguia ele? Glória a Deus. Será que porque eu cresci no Evangelho, sempre fui fiel ao Senhor, porque eu posso dizer isso diante do Senhor, que o meu prazer sempre foi na lei do Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não merecia passar por isso. Jesus merecia morrer na cruz por nós, mas ele morreu. Verdade, ele não merecia. Jesus. Mas ele morreu. Quem somos nós que somos pecadores? Que a nossa carne é tão difícil. Que nós somos... Eu falo que eu sou uma pessoa muito difícil. E às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia, guarda o meu coração. Guarda o meu coração e me ajuda. Então, para mim, eu mudei em muitas coisas, no olhar das pessoas. Uhum. Às vezes a pessoa conta alguma coisa, muitas pessoas julgam, né? Fulano tá assim por causa disso. Quem sou eu para falar? Olha o que eu passei, irmã. O que eu passei na minha vida. Meu Deus. E às vezes eu falo pro meu esposo, se a gente for olhar que Deus age por merecimento, por julgamento, olha, esse merece, aquele não merece, esse é boazinha, aquela não é. Deus não trabalha assim. Eu aprendi a duras penas que Deus não trabalha assim. Porque senão ele não salvaria lá na cadeia. É verdade. Né? Quantas almas, eu creio que Deus salva lá. Glória a Deus, eu creio. Quantas pessoas que Deus salva no leito de morte. Então a gente não entende. Eu falo, eu sou tão pequena para entender o trabalhar do Senhor. Eu não gosto de julgar nada, de julgar ninguém. Eu acho que o nosso papel é interceder. Glória a Deus. É orar. Porque quem conhece o coração de cada um é o Senhor e Ele prova a cada um como Ele quer. Ele prova. Gente, eu falei pra vocês que hoje seria uma lição, uma aula, assim. E eu tive o privilégio de ouvir um pouquinho antes, né, de entrar nas câmeras e agora, e realmente faz a gente refletir. Jesus é lindo. Aprender muito com você, com o que Deus fez na sua vida, na sua casa. E os seus filhos estão bem, né, irmã Sheila? Graças a Deus. Para quem quer saber o desenrolar, estão bem, estão tudo grande já, saudáveis. Meu filho mais velho está com 39 anos, perfeito. Glória a Deus. Ele tem, assim, de sequela, 2 cordas vocais que ficaram paralisadas. Ele tem uma cicatriz que quase não se percebe, né, por conta da barba. Mas ele fala normalmente, quem olha para ele não percebe o que aconteceu.
Ele tem já um filhinho que vai fazer 4 anos, que eu falo que o meu neto é a criança mais linda do planeta. Ai, imagina. Que a gente ama, é um amor imenso, imensurável. Glória a Deus, é a porção amor dobrada, de né? Coisa linda, né? Muito Deus bom. me deu ainda o privilégio de segurar meu neto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o meu filho mais novo, que eu pensava até que ele teria algum problema. Falei, meu Deus, será que ele vai ser uma criança normal, né? Para honra e glória do nome do Senhor, Deus abriu as portas para ele. Hoje ele está no 4º ano de medicina na Unicamp. Glória a Deus. Para honra e glória Aleluia, do nome Jesus, obrigada, de Jesus, Senhor. porque nós não merecemos, mas é o Senhor Glória a que faz. Deus, aleluia. Eu falava Glória a para ele, Deus. filho, nós não temos recurso para te pagar uma faculdade dessa. Mas nós somos filhos do rei, né? Glória a Deus é Deus. dono do ouro e da prata. E ele dá a cada um como ele Aleluia, quer. Jesus. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Glória a Deus. E nós orando Aleluia. em casa, nós fizemos campanha de oração, eu e ele toca violoncelo. E a gente ali orando, pedindo ao Senhor, e o Senhor abriu a porta para ele. Que coisa Não é linda. porque Meu ele é Deus. melhor do que ninguém, nós somos, mas porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. É a misericórdia do Senhor, Como você falou, né? Ele faz como ele quer. como ele quer. Irmã Sheila, vamos para o nosso bate-bola? Vamos. Vou falar uma palavra e você fala aquilo que o Espírito Santo de Deus Amém. ministrar no teu coração. Amém. Filhos. Filhos são bênçãos do Senhor. São a nossa herança Aleluia, Jesus. que recebemos do Senhor. São a minha maior alegria. Glória a Deus. Esposo. Esposo é o nosso porto seguro, né? Glória a Deus. Companheiro, tá ali do Amigo. lado, com quem a gente pode contar. Igreja. Igreja é a nossa casa. É o lugar onde nós encontramos descanso, apoio, consolo. Aleluia, Jesus. É para isso que serve a nossa igreja. A igreja. É o nosso lugar de refúgio. Oração. A oração é tudo, né? É o momento que nós temos para falar com o Pai. É o nosso momento de estar ligado no trono com o Verdade. Senhor. Deus. Deus é tudo na nossa vida. Ele é o amor, Ele é o consolador, é Ele que nos guia, Glória a que Deus. faz tudo por nós, é a nossa vida, Ele é tudo, né? Dono da vida, né? A última palavra para a gente entrar já na mensagem que Deus colocou no teu coração. Fé. A fé é, como diz, né? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Porque mesmo a gente não vendo, a gente crê que Glória Deus a vai Deus. fazer. Glória a Deus. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. É crer no Sheila, Senhor. fique à vontade. Pode ministrar aquilo que Deus colocou no teu coração. Olha, eu quero falar rapidamente aqui, que é um salmo que me acompanhou nesse processo todo. Eu sempre falei isso, o Salmo 3 e o verso 5, que fala assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Foi assim que eu vivi todo esse tempo, Jesus. porque muitas vezes eu pensava que eu não ia conseguir acordar no outro dia, porque a dor era tanta, ou que um filho meu não acordasse. Às vezes eu ia lá no berço ver se o bebê estava respirando, ia lá ver se o Leandro estava respirando, se ele estava bem. Quantas vezes ele lá no hospital amarrado, entrando em crise, eu ia lá ver se ele conseguia dormir. Então é muito importante. E esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo de Absalão, que era filho dele, né? Sim. E ele estava lá numa situação tão difícil. E ele conseguiu deitar e dormir, por isso ele falou isso. E assim, a minha aflição era muito grande. Mas muitas vezes eu conseguia dormir. E eu falava, se eu me deitei e dormi, foi porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. E se Ele não me sustentasse, eu não estaria aqui hoje, Pra contando esse testificar. testemunho. Se Ele não sustentasse a minha casa, nossos filhos, né? Meu esposo que passou toda essa experiência, que para quem está de fora é difícil, Sim. né? Ter que socorrer um, socorrer o outro, mas o Senhor, Ele faz além do que nós pedimos ou Glória a pensamos. Deus. Aleluia, A mensagem Jesus. que eu deixo é essa: confia no Senhor. Viva um dia de cada vez. Não pensa que é o fim. Nunca pense que é o fim, porque o Senhor é aquele que te prometeu, Ele vai cumprir. E você pode descansar no Senhor, porque, gente, deitar em muitas situações é descansar no Senhor. Aleluia. Porque pode parecer incrível, mas a gente Verdade. tem medo de dormir e não acordar.
ou de quando acordar ter uma notícia ruim. Verdade. E o Senhor sustenta o nosso sono, sustenta a nossa casa. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso Deus. Por isso eu posso dizer que eu sou bem-aventurada, porque o Senhor é na minha vida e da minha família. Ele é o dono da minha casa. Glória a Deus. E Ele abrilhantou a nossa casa naquele momento tão difícil, onde nós pensávamos que ia perder, nós ganhamos mais um, Verdade. né? Nós ganhamos mais um, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, porque é Ele que faz. Que coisa A linda, gente não meu sabe de Deus, nada, eu tô né? maravilhada, irmã Sheila. Preciso te dar um beijo, dar um abraço, agradecer mais uma vez por tudo que o céu fez. Jesus é lindo. Ele nos congregou aqui para levar essa é mensagem para quem lindo, está em casa, viu? Amém. Tem muita gente que eu creio que, Amém. né, que vai nos assistir, está nos assistindo nesse Amém. momento. Perdeu a fé, perdeu a esperança e você está aqui. Você é a prova. Em nome de Jesus. É a prova Pra de que dizer Deus que ele é bom. Ele o faz tempo milagre. todo. Muito, Que Ele muito faz bom, viu? milagre. Tô honrada. Amém. Deus abençoe. Vamos dar tchau para quem Amém. tá em casa? Vamos. Tchau, gente. Até a Deus próxima. abençoe. Deus abençoe. Fica com Deus.